Graças a Deus, que Jesus possa estar conosco, mais uma vez e sempre nos envolvendo. Nós vamos hoje comentar sobre uma passagem de Jesus, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 22 a 25, e no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 34 a 41, e que se chama Tempestade Acalmada. Eu vou ler como aconteceu essa passagem de Jesus. Nós vamos ver um vídeo sobre essa passagem e depois comentar. E diz assim no Evangelho de Lucas e de Marcos: num daqueles dias, ele subiu com seus discípulos a uma barca. Disse ele: passemos à outra margem do lago. E eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água e eles se achavam em perigo. Aproximaram-se dele então e o despertaram com este grito: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se ele, Jesus, e ordenou aos ventos e à fúria das águas que se acalmassem. E se acalmaram, e logo veio a bonança. Acordou, novamente, ameaçou o vento e disse ao lago: acalma-te, silêncio, acalma-te. Parou o vento e fez-se grande bonança. Depois lhes disse: por que sois tão medrosos? Não tendes fé? Aí eu vou passar um vídeo, mas eu quero que vocês prestem atenção nessa frase. Por que sois tão medrosos? Não tendes fé? Então vamos para o vídeo. Aquieta-te. Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Então agora nós vamos entender essa passagem de Jesus. Primeiro, nós temos que entender que Jesus, ele aproveitava situações que ele ia vivenciando nos 3 anos que durou a missão dele. Toda vez que ele passava por uma situação, ele tentava deixar uma lição. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é como Jesus fez parar o vento e a tempestade, como o mar se acalmou. É a primeira coisa que a gente precisa entender. Porque, na verdade, a lição que ele quis deixar foi sobre as tempestades da nossa vida. Ele usou aí uma figura alegórica,
né, para deixar para a gente o significado de como acalmar as tempestades da nossa vida. Esse é o sentido. Mas nós temos no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, e no livro dos Espíritos, uma passagem que explica que existe uma legião de espíritos que cuida da natureza. Então, na Terra, nós temos o governador, que é Jesus, e para cada situação vivida pelo planeta, existem assessores de Jesus que ajudam Jesus. Então, existem aqueles que trabalham com os movimentos da natureza. Então, quando ele diz assim, ó, se acalma para o vento, acalma para o mar, ele estava se referindo aos espíritos que ele via e que cuidam da natureza, pedindo para que eles dessem um tempo, para que aquilo se acalmasse. Porque, na verdade, ele queria deixar uma lição a respeito das tempestades da nossa vida. Então, aqui no slide a gente vê, né, o que está escrito no livro do Caibar Schutel. Jesus não se dirigiu ao mar e aos ventos, mas sim aos espíritos que agitavam a atmosfera e encapelavam as águas. O vento e o mar não poderiam compreender para obedecer às ordens do Mestre. Estes fenômenos obedecem sempre a uma causa, e Jesus, atuando sobre essa causa, que eram os espíritos trabalhando ali, fez cessar o efeito. Então, com relação a ele fazer parar, né, o movimento daquela tempestade, a explicação é essa. Ele se dirige aos espíritos que cuidam da natureza, e quem quiser saber bem detalhes disso, é só ler o livro dos Espíritos, que lá está bem explicadinho, né? E aí nós vamos entender o que ele quis dizer para nós, trazendo para os dias de hoje. Que para vencermos as tempestades exteriores e interiores, precisamos silenciar-nos, aquietar-nos. O que ele quer dizer com isso? Qual de nós não passou por tempestades na vida? As tempestades fazem parte do mundo de provas e expiações, onde nós vivemos. A tempestade é uma doença, é uma pandemia, é um desemprego. A tempestade é uma morte na família, alguém que nós amamos. A tempestade, ela chega como uma doença na nossa vida, não por causa da Covid, mas por qualquer outro motivo. É um casamento que chega ao fim. É uma pessoa que nós amamos envolvida com vício. Isso são as tempestades da vida. E que acometem a vida de qualquer pessoa que vive no mundo de provas e expiações. Por isso, Jesus está tão interessado em fazer uma limpeza no planeta, para que a vibração do planeta vá para uma situação melhor, né? E toda vez que uma tempestade chega na nossa vida, o único jeito para entender o recado da vida é silêncio, acalma-te. Foi o que ele falou para o vento, silêncio, acalma-te, pare. Porque toda vez que nós entramos numa situação de conflito, de tempestade, a primeira coisa que nós fazemos é acelerar o pensamento, entrar em crise de ansiedade, de desespero, e por mais que a espiritualidade tente conversar conosco, por mais que o nosso anjo de guarda tente passar ideias, por mais que a espiritualidade, Jesus, através da espiritualidade que nos acompanha, ou da casa que nós vamos religiosa, tente nos passar um recado, nós bloqueamos esse recado pelo nosso desespero, pela nossa aflição. Porque você não consegue resolver as coisas num estado de agonia, de aflição e de medo. Quando Jesus fala, por que esse medo? Onde está a sua fé? Ele está se referindo a todos nós, que atualmente passamos por uma tempestade, onde muita gente está com dificuldade financeira, onde muita gente está doente, e assim por diante, né? Então, toda vez que nós entramos em desespero, em aflição, em ansiedade, um enxame de maus pensamentos e de desequilíbrio acomete a nossa vida, né? Fazendo com que nós nos liguemos à espiritualidade inferior, e essa espiritualidade inferior vai sempre passar para a gente a ideia de que tudo está perdido, que não tem solução, que o amanhã é uma escuridão,
e que nunca nós vamos encontrar uma saída depois que passar tudo isso. É como se a gente tivesse habituado a viver de uma determinada maneira, porque, na verdade, as tempestades da vida, elas são terapêuticas. O que é terapêutico? Ele chega para te ensinar alguma coisa. Toda vez que nós passamos por tempestades, elas têm um objetivo, que é nos ensinar, né? E Emmanuel, o guia espiritual do Chico, no livro Palavra de Vida Eterna, ele diz assim: seja qual for a perturbação reinante, acalma-te, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para expressar-se com segurança. O que ele quer dizer com isso? Se você não se acalmar, você não consegue resolver absolutamente nada. Uma pessoa desencarnou na sua família, próxima de você, e é você que tem que tomar as providências. Enquanto você não se acalmar, pôr a cabeça no lugar, parar para pensar, você não consegue resolver nada. Nada, nada. Quando tem alguém doente dentro da sua casa, se você entrar no mesmo desespero da pessoa, você não consegue resolver nada. E assim é tudo na vida. Precisa que alguém de sangue frio fique do seu lado, tentando mostrar uma direção. É inclusive esse o trabalho que a gente faz aqui no atendimento fraterno, tentar fazer a pessoa enxergar uma direção. Quando ele fala, Jesus, quando ele chega na praia, ele fala assim: entrem no barco, porque os apóstolos naquela época viviam da pesca, a renda deles era a pesca. Então ele foi junto, a pesca era feita à noite, né? Então, quando ele entra, ele dá uma ordem: vamos para outra margem. E aqui a gente tem que entender que quando Jesus dá essa ordem, vamos para o outro lado, é como se tudo que ele falou no Evangelho fosse uma direção para nós, é uma ordem, vai por esse caminho. Simples assim. E nós, a maioria de nós conhece o Evangelho, conhece as passagens de Jesus, e a maioria de nós, mesmo na hora do desespero, não se lembra de pegar um livro, de ler o Evangelho, de procurar se acalmar, né? Aí, no meio da travessia, desaba aquela tempestade, aquela confusão toda, e os discípulos acharam, né, que iam desencarnar. Só que assim, percebam que quando ele entra no barco, logo que o barco entra em mar adentro, ele vira e dorme, Jesus. Vira e dorme. E deixa a embarcação para os discípulos tomarem conta. Vamos trazer para a nossa vida. Ele deixa a gente agir da forma que a gente quer. Não é ele que dirige a nossa vida. Ele simplesmente nos colocou na vida, está de olho, prestando atenção no que está acontecendo, mas nós somos livres para fazer o que nós quisermos. As escolhas que nós fazemos é que nos trazem problemas. Mas ele está ali de olho, que nem ele estava lá, tranquilo, sereno, porque ele sabe que pelo amor ou pela dor, um dia a gente vai pegar o caminho certo. Por isso que ele dormiu. Qual é a lição que ele trouxe? Ele ficou tranquilo. Porque assim, ele não pode interferir nas coisas que nós fazemos, nas escolhas que nós fazemos. É esse o sentido dele ter dormido, né? Nos dá oportunidade, mas concede a liberdade para nós fazermos aquilo que nós achamos melhor. Respeita o nosso livre-arbítrio. Então, quando entrou o desespero do barco que estava afundando, que acordaram ele, é como nós, quando temos as tempestades, nós corremos para pedir ajuda. E clamamos a Jesus, e clamamos a Deus, e pedimos socorro naquele momento de desespero, né? O que ele faz? Ele levanta, responde. Assim é toda vez que nós oramos, mesmo no desespero, e pedimos: Senhor, me ajuda, eu preciso da sua ajuda. Ele levanta e fala o quê? Acalma-te. Onde que está a sua fé? E essa lição, a grande lição dessa passagem de Jesus. Acalma-te para ouvir a intuição que os amigos espirituais vão te dar, seja através de uma pessoa que vai falar com você, seja através de uma leitura que você vai fazer. Enfim, Deus chega ao homem através de outro homem,
Às vezes você ouve uma música, às vezes você ouve uma palestra, que vai abrindo a sua mente, né, para o que a espiritualidade quer passar para você. Mas se você não acalmar a tua mente, você não consegue compreender. Quando ele fala para os ventos pararem, ele dá uma ordem, às vezes ele interfere na nossa vida porque sabe que nós somos pessoas inseguras, porque sabe que nós somos pessoas frágeis. Então ele vai mandar uma ajuda, seja pelo anjo de guarda, seja pelo seu protetor aqui na terra encarnado, aquela pessoa que vive com você, que tem bom senso, que consegue se acalmar, né? E nada acontece sem a permissão de Deus. O tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Às vezes nós pedimos uma coisa para Deus que nós não merecemos receber naquele instante. Nós precisamos aguardar o tempo de Deus. No momento que nós estivermos preparados, aprendida a lição, é que nós vamos receber essa ajuda que nós estamos precisando. E diz assim: mais calmos, equilibrados, verificamos que não ficamos sem assistência. Olhem para trás e vejam todas as tempestades da vida, se um dia elas não tiveram uma solução. Elas tiveram uma solução. Sempre nós arrumamos um jeito de sair da situação, senão não estaremos todos aqui hoje. Não é assim? Então, isso significa que nós precisamos aprender a ter fé, porque a nossa fé é tão pequena, é menor que um grão de mostarda. Quem nunca viu um grão de mostarda, é do tamanho da cabecinha do alfinete, aquele alfinete de costura, que é com uma agulhinha, com uma cabecinha ali. A nossa fé é daquele, se fosse daquele tamanho, a gente conseguiria superar qualquer obstáculo. Mas a nossa fé é mais fraca, por quê? Porque o nosso medo é maior do que a fé. O nosso medo é grande demais, a nossa insegurança. Mesmo sabendo que nós somos espíritos imortais, mesmo sabendo que, segundo os espíritos, nós tivemos já centenas de encarnações, mesmo sabendo que nós somos milenares e que se nós estamos aqui hoje, vencemos tempestades bem piores que a nossa de hoje e não tínhamos quem nos orientasse. Se nós chegamos aqui, nós vencemos todas as dificuldades que passaram. E outra coisa, a ansiedade só complica. Porque você vive o amanhã sem viver o hoje. Então, nós precisamos entender que quando o dia clareia, qualquer que seja o problema, uma solução aparece. Pensem no que eu estou falando. Todos os dias que vocês tiveram tempestades na vida, no dia seguinte, quando o dia clareou, um jeito foi dado. Um jeito foi dado. Mesmo para a dificuldade financeira, para a enfermidade, enfim. Uma hora, quando a gente menos espera, se a gente segurar na mão de Deus, vai acontecer uma saída que vai nos libertar desse sofrimento tão grande, né? E assim, essa imagem, ela mostra bem como funciona. Nós dirigimos a nossa vida. Esse moço segurando esse leme, ele está dirigindo a vida dele. Jesus mostra a direção. Mas nós só vamos se nós quisermos. E assim, para receber ajuda não basta só pedir, é preciso fazer. É preciso fazer, e principalmente o bem. Toda vez que você faz um bem, não precisa ter dinheiro para fazer o bem. Você tem ajuda em todos os momentos da sua vida, né? Ele nos conduz, né? Quando ele fala que ele está no leme, mas não é ele que segura o leme da nossa vida, ele segura o leme do planeta, mas está sempre do nosso lado, né? E eis que estou convosco e estarei até a consumação dos séculos, está no Evangelho de Mateus. E eu termino falando aquela frase famosa de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então era esse o recado que eu tinha para falar com vocês hoje. Nós estamos passando por... Nunca uma quantidade tão grande de pessoas sentiu tanto medo. O medo paralisa tudo. E vamos pensar em tudo que foi dito hoje na palestra. E amanhecer amanhã com novo ânimo. Ao deitar, pedir a direção. Ao invés de deitar para rezar, e aí você
adormece sem conversar com a espiritualidade em pé, ao lado da cama. Eu gostaria de ser orientado durante o sono. Eu gostaria de ser ajudado. Faz uma prece e deita. No dia seguinte, uma ideia, uma palavra, uma palestra, um livro, alguma coisa vai te ajudar a encontrar a saída. Tá certo? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Agradeço a paciência e a boa vontade comigo. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada.